me deixou bastante confiante. Questão assim, bastante positiva, a entrega, a disposição do trabalho, o entendimento, a retribuição deles. E, ao mesmo tempo, na coletiva, eu falei, agora eu espero essa retribuição no jogo, né? A força que teve no sábado, a força da semana, a gente transferir para o jogo. Passei a leitura do adversário, a estratégia que talvez ele viria, o que a gente, né, tinha que ter como uma equipe para vencer, para se impor, independente de não ser um mandante. A gente ia estar na nossa casa, ia ter os torcedores do nosso lado, que o início nosso teria que ser forte, e demorou um pouco essa atitude, essa transferência do trabalho da semana no jogo. Vamos dar uma finalização no adversário com 25 minutos do primeiro tempo. Antes da finalização, desperdiçamos 5 bolas paradas. Fomos acertar a cesta com o Rosa na trave. Eu achei muito pouco. O adversário começou a gostar do jogo e jogar no nosso erro. Então ele cresceu com algumas circulações lentas de bola nossa, algumas trocas de passe nosso errado, e eles tinham um jogo reativo, né, marcando baixo, e tinham um campo aberto para explorar o contra-ataque. A partir daí, pontuei no vestiário em relação a esse comportamento, e com as mexidas eu acredito que eu potencializei algo mais ofensivo, de força, de vontade, mesmo desorganizado. Eu acho que o segundo tempo a gente teve mais ímpeto do que no primeiro, né? E na palavra final, pontuei que, além da prática, além das atividades ali, a gente vai ter que ter alguns ajustes comportamental no elenco, de aceitação, de receber, né, de entender, de cobrar mais construtivo, né? Eu percebi um pouquinho no treino final de quinta, pontuei na sexta, e hoje no jogo eu vi algumas situações ali que é mais relacionamento pessoal ali, de se aceitar, de ser um pelo outro, de estar unificado. Isso vai fortalecer o jogo, vai ajudar e colaborar para a parte tática na distribuição do jogo em si. Professor, boa noite. Rodrigo Ferreira, da Marcos Lopes TV 95 mais FM. Sobre as alterações, né, a gente viu que o senhor, a primeira alteração, já promoveu a entrada do Bismarck, mais para frente entrou também o Robinho. São dois jogadores que estão com muitas críticas por parte da torcida, pelo rendimento deles, que tem sido bem abaixo desde que aqui chegaram. Eu queria saber do senhor qual foi a sua ideia com a entrada desses dois atletas, se é muito mais uma tentativa de recuperar esses jogadores, o ânimo deles, para que eles possam vir ajudar o ABC, ou se foi mais uma circunstância assim, de serem as opções que tinham disponíveis ali no plantel para entrar na equipe. Pela leitura do jogo, eram jogadores que eu precisava potencializar na partida, pela característica. Enfrentei Robinho já na Série C, enfrentei Bismarck, então são jogadores que eu conheço e eu sei que eles têm muito a dar. E na semana busquei conversar, não só na disposição dos treinos, mas no individual com alguns jogadores, e entender o porquê não estava sendo potencializado, porque não estava figurando, porque não estava jogando. Momentos estava dobrando o lateral no corredor, às vezes jogando o Ezequiel e o Marcos Rocha, às vezes o lado contrário, às vezes teve dobra também, tendo 5 extremos no elenco. Eu falei, estou chegando, gosto da característica de vocês, já me deu muito trabalho quando eu enfrentei, vamos pegar a semana e vamos, né, voltar. É um jogo onde tendência é eu fazer as 5 mexidas, e eu vou fazer as 5 mexidas. Sempre eu busco, se não há necessidade de troca por lesão, questão estática, eu busco sempre mexer ofensivamente. Então prepara bem a semana. E foi, na leitura me pediu isso. Optei também em soltar um pouco mais os lados, né, com o Ezequiel e com o Manuel. Acredito que a gente ganhou mais corredor ofensivo. E Bismarck e Robinho deu essa vazão de força. As decisões talvez não foram com eficiência,
mas Bismarck teve duas situações que ele achou a finalização, né, não teve assertividade na finalização, mas estava ali presente, estava pisando na área, estava ganhando profundidade. Robinho deu uma vazão, tomou uma decisão errada, era uma bola para ele dar um tapa para frente para ganhar a área, tentou fazer o corte por dentro, mas são jogadores que têm esse desafogo, né? São peças que estão no elenco que eu vou ter que, né, usar. Ali que poderia era Brizuela e Isla, só que eu optei por esse jogo por Bismarck e Robinho, né? Então talvez a semana vai me mostrar se para o próximo jogo possa ser a mesma ideia, mas com Isla e com Brizuela, enfim. Professor, boa noite. Boa noite. Alisson Bala, da Rádio CBN Natal. Eu queria fazer até duas perguntas. Uma que você teve que mudar a sua estratégia em cima da hora. O Madison sentiu, e aí você sai de um esquema que era com 3 meias e muda para 3 atacantes. Você tem outros volantes no banco, por que não permanecer com aquela primeira ideia de ter mais um homem no meio, como por exemplo o Aziel ou Anderson, e você optou pelo Joãozinho? Pelo menos por parte da nossa equipe, algumas substituições, como o próprio colega falou, que a gente pensava que o ABC iria melhorar, como por exemplo a saída do Matheus Rocha, e o ABC acabou não tendo tanta ofensividade por ali, e se foi uma opção a saída do Matheus Rocha para a entrada do Ezequiel? A questão do Anderson era uma opção. Como eu falei, eu estou chegando no clube, eu tenho que escutar as partes. Eu tinha uma opção de manter o losango com o Anderson. Tinha uma opção de deixar o Rosa no triângulo normal, pelo corredor do lado esquerdo. Marque até treinar nessa função de mais centralizado com Alisson e esquerdinha. E numa conversa que eu tive rápida ali, escutando as partes, potencializa o Joãozinho ali. Um jogo que eles vão estar no abaixo, o Joãozinho é um jogador vertical de enfrentamento. E eu escutei e tomei a decisão. Eu acho que perdeu um pouco daquele de força com o Madison ali, mas teve uma leveza em algumas situações. A própria falta frontal que nos gerou a bola na trave foi uma bola que o Joãozinho quebrou a marcação. Teve uma que ele correu em cima da linha ali, que se ele domina, talvez ele ganhe a área. Ele tentou fazer de voleio, né? Ele deu uma movimentação diferente. Então, antes de tomar essa decisão, eu busquei escutar também a comissão fixa, né? Falei com o Tostão, falei um pouco com o Lucas, o analista, em cima da característica do Laguna, e por ser um jogo que precisava dessa velocidade nessa opção do Joãozinho. Sobre a mudança de Rocha e Ezequiel, Manuel e Sampaio, foi para ganhar corredor. Acho que Rocha, algumas decisões no primeiro tempo, tanto ele quanto o Sampaio buscaram um jogo mais de pouca profundidade, gerou algumas bolas longas e muito pouco aqui do enfrentamento. Entendi que o Ezequiel e o Manuel poderiam me dar isso. Acredito que o Manuel pelo lado esquerdo, Ezequiel até uma bola no final ali que o Robinho quase chega, foi pelo lado. E agora entender a semana, tomar as decisões, ver o que vai ser melhor. Já tem uma base do elenco jogando, não só treinando, e tem um conhecimento maior do adversário jogando, não só por vídeo, né? Não só por imagens. Boa noite, professor. João Pedro Barbalho, da Universidade do Esporte. Vou retomar uma parte da sua fala quando você cita algumas, não só dentro de campo, mas também comportamentais, né? E aí, agora, nesse jogo contra o Laguna, no momento que você fez a quinta substituição, pretendeu fazer a quinta substituição com o Danilo, a gente percebeu o esquerdinho até um pouco nervoso, insatisfeito, foi ali, conversou com você na beira do gramado para ver se realmente ia continuar no jogo ou não. É desse tipo de situação que você fala, cita realmente essa situação comportamental? E mais uma, a estreia do Joãozinho e do Anderson Rosa. O torcedor pode esperar outros jogadores desse perfil que já trabalharam com você, não só nessa janela, mas na próxima? Sobre esquerdinha, ele ficou na entrevista ali, eu acho que não participou da corrente, e eu mencionei, e eu falei na corrente sobre isso, que o meu comando
vou tomar as decisões que eu ler durante a partida. Eles estão me conhecendo, eu estou conhecendo também o grupo. Hoje, com 5 mexidas, você potencializa a intensidade praticamente os 100 minutos, contando com os acréscimos. E sempre, a maioria das mexidas é os corredores, é os meias, é o homem de frente. Então, ele querendo ou não, ele aceitando ou não, se eu ler que é necessário, ele vai sair. Não adianta eu chamar o Danilo, ele, sou eu. Não adianta eu chamar depois a sequência o Bismarck, sou eu. Se achar que vai ser e pronto. Ele só não saiu do jogo porque o Joãozinho e o Anderson Rosa vinha umas 2 semanas sem jogo e pediram mexida. Senão, minha ideia não era mexer, era deixar o Danilo centralizado e ele ia sair. Como ele não estava na corrente final, falei, o que eu estou falando aqui na ausência dele, eu vou pegar ele na presença. Ele chegou e eu falei, o que eu estou falando aqui na coletiva. Ele falou, não foi isso, é que eu estava com saúde ainda, estava bem. Se o senhor fosse me tirar por causa disso, né, não era necessário, porque eu estava com força ainda no jogo. E eu expliquei para ele o que eu estou explicando para vocês aqui da imprensa. Sobre Rosa e Joãozinho, são jogadores dessa característica. Achei que eles até fizeram um jogo enquanto suportaram. Acho que essa questão de último jogo ser há 15 dias, teve um período em casa ali e voltaram a treinar praticamente essa semana, né? Acho que no momento dos 20, 25 segundo tempo, deu uma pesada, o campo pesado também, né? Jogadores que têm que fazer esse enfrentamento, e aí foi aonde eles pediram a substituição. Boa noite, professor Evaristo. Justo Araújo da 96 FM. Com o empate de hoje, o ABC deixa em aberto a possibilidade de, se o América vencer as 2 partidas contra o Santa Cruz, mandar uma possível... Claro, se o ABC for classificado também no próximo domingo contra o ABC no jogo da volta em casa, né? O América mandaria o jogo. Queria que você explicasse um pouquinho também do quanto esse empate foi negativo, né, para a equipe do ABC, e eu também queria que você comentasse um pouco desse bastidor, da beira do gramado do jogo, essa disputa com o Gustavo Nabger, que também é um treinador que gesticula, fala muito, que inclusive na coletiva dele, ele comentou com relação ao vestiário, né, que o Laguna deveria ter vindo para o vestiário, que o ABC estaria e não o ABC. Sobre a questão do Gustavo, o Gustavo... Conheço o Gustavo desde Campinas, lá do Guarani, menino que jovem, com ideias, né, como foi essa questão da criação dessa equipe, com uma equipe vegana, fazendo uma função, momentos diretivo e agora na beira do campo. O que ele quis buscar nisso por ser o mandante, ficar no meu banco e eu lá, mas aí aqui é a nossa casa, né? É muito simples. Dependente do mando ser deles, a casa é nossa. E foi isso que foi conversado com o quarto árbitro e a decisão foi tomada, entendeu? Eu acho que isso aí não muda em nada a história do jogo. Desculpa, a anterior? Sobre o empate. Sobre o empate, o negativo, né, que a gente tira. Essa questão... A gente não sabe o que vai acontecer amanhã também, né, no jogo do América e Santa Cruz, então uma análise um pouco precipitada. Claro, se o América faz o resultado, passa à nossa frente, enfim. E a gente tem que entender agora o mais importante: perdeu a vantagem, a gente tem que fazer a vitória para chegar à final. Ponto. Acho que é o que mais a gente tem que se preocupar agora, porque não adianta a gente ficar lamentando em um fato que já ocorreu. O próximo passo agora é ganhar o próximo jogo para chegar à final. Isso acontecendo, se nos der a situação de continuar na frente do rival, né, faz a final para cá. Se não der, a gente vai ter que jogar a final lá, se o América também chegar, né? Então é muita suposição, né, antes do fato ocorrer. Mas é negativo, porque você trazer para dentro de casa, né, é sempre positivo e é muito difícil jogar aqui. Isso eu tenho ciência. Como eu falei na minha coletiva, né, de apresentação, toda vez que eu joguei aqui eu tive bastante desconforto.
boa noite. Boa Já noite. pensando no próximo jogo, quais erros não cometer nesse jogo de volta para conseguir sair com a vantagem e chegar na grande decisão do campeonato? Primeiro, buscar o equilíbrio de comportamento, aceitação, cobrança, verbalização, uma equipe unificada no mesmo propósito. É o que vai ser trabalhado e que já foi falado no vestiário, por isso eu estou falando aqui para vocês na imprensa. Né? Receber, né? Não está com o coração pesado, não está com as unhas grandes, você entendeu? Porque às vezes você fala uma situação, já vem uma resposta assim, a serência de porque o setor defensivo, porque o setor ofensivo, e acaba a gente se desequilibrando e o adversário tirando proveito em relação a isso. Então vamos nos organizar nessa situação. Primeiro ponto. Segundo ponto, entender que na semana eu vou fazer uma atividade segunda-feira para o G2. Um jogo treino. Quero ver um pouco mais esses jogadores que não figuraram nesse jogo. Resposta na semana. Como vai ser. E o ponto principal que eu achei que faltou, pisar mais forte desde o início do jogo, jogando dentro de casa. Algumas atitudes, 0-0 o jogo, vai lento para bater o lateral. Independente que o Gandula é dos caras, estava segurando a bola, vai lá e tira a mão da bola do Gandula e mostra a atitude de que não está contente com o 0-0. Tem 5 bolas paradas dentro de casa. Você não pode desperdiçar 5 bolas paradas. Põe peso. Eles tiveram uma, deu um perereco na área lá que o Erivelto bateu. A gente desperdiçou 2 com o Alisson, 2 com o Rosa, troca o Alisson, vem o Rocha, desperdiça lá em cima na arquibancada. A gente está dentro de casa, põe peso, toda a bola parada. Com a equipe que joga com uma linha baixa, ela te traz benefícios se ela for bem executada. Né? Agora você tem que ter eficiência, zelo para cada bola, em 2 partidas que são 180 minutos. Toda bola ela tem que ter uma valorização. Então é isso que eu quero pôr. Primeira opção, lateral para frente. Toda bola, a primeira opção está sendo olha para frente e devolve para o Bispo. Olha para frente e devolve para o adversário, corre em cima da gente. Põe profundidade, sustenta uma bola lá no campo dos caras, dobra a perna, sofre uma falta, ganha corpo no campo adversário. A circulação dessa bola, lateral, Sampaio, Bispo, Jefferson, Rocha. Daí fechou, eles balançaram, não deu linha de passe, devolve. Aí você vai trocar uma bola curta lá, eles roubaram uma bola, quase nos gerou um prejuízo. Tirou da pressão, abriu, o Bill estava deixando um pouco mais o Jefferson jogar, fechando o Bispo, conduz a bola e erra tentando, força uma bola ofensiva, ao invés de ficar, às vezes, dando morosidade no jogo, né? E aqui não dá para você ter morosidade, porque se você não ganha espaço no campo adversário, começa a vir a vaia da arquibancada. Então a gente tem que entender isso, que tem que jogar sempre agressivo. Corre risco. É melhor você correr risco se colocando no jogo do que fazer um jogo seguro com medo de errar e não ter eficiência. Eu acho que a gente não pode mais se omitir do jogo. Da linha de passe, arrisca um passe entre linhas, errou, faz o perde e pressiona. Então esses comportamentos eu vou colocar na semana, distribuição da semana. Oi, Evaristo, a arbitragem é sempre um tema e foi um tema ao meio da partida, né? Reclamou muito de uma possível penalidade, não sei nem se você já viu a imagem. Vi a imagem. Queria saber o que você achou do lance em si e como é que você avalia a arbitragem também de hoje, se foi uma boa arbitragem. Eu achei que apitou normal, Moisés, eu achei que eles retardaram muito atendimento, muito cai aqui, cai ali, poderia dar um pouquinho mais do acréscimo, não sei se ele deu 8 minutos. Achei que teve muita demora, teve
substituição tanto da minha parte como da parte deles. Sobre o pênalti, eu estava longe. Aí eu vi a imagem, é interpretativo. Uma semifinal, a importância do VAR. Se tem o VAR, né, analisa, errou, não errou. A gente, aqui é difícil falar, né, em relação a se foi ou se não foi. Que eu vi, ele deu o tapa e já projetando o corpo. Se houve o toque, ali tem que ter uma análise muito criteriosa, né, tem que ser um especialista. O pessoal do VAR, às vezes, toma decisões erradas, né. Eu fui prejudicado num lance que ficou evidente, foi até exposto depois no Brasil, Volta Redonda lá, que o Braulio deu um pênalti no Robinho ridículo, né? E ele deu um VAR. Né? Então, um jogo sem VAR é difícil interpretar, mas ter cautela. A gente tinha que impedir a chance do adversário simular uma situação, né? Acho que o erro maior foi isso. Foi uma bola que a gente rebateu mal, devolveu ali e de repente gerou uma igualdade ali defensiva. O menino pegou e foi quebrando a marcação e invadiu a área. Então é impedir essa situação, né, de dar chance para o adversário tentar para nos prejudicar.